Com as bênçãos de Deus, damos início à 89ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicita ao vereador Eduardo da Delegacia fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e aproveitando a Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmos 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão e os plantastes a eles, como afligiste os povos e a eles o alargaste, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz de tua face, porquanto te agradaste deles. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 15. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. São esses 1 e 2. Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para exercício de cidadania e qualificação para o trabalho. Solicita aos vereadores que registrem suas presenças. Coloco em discussão a ata da 88ª sessão ordinária, realizada no dia 16 de março de 2015. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam em discussão, aos contrários que eles se levantar. Está aprovada a ata da 88ª sessão ordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Solicita ao secretário que faça a leitura dos requerimentos e suas respostas. Ofício 04065/2015, que responde ao requerimento número 12/2015, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. Questão número 1. A possibilidade de realizar a limpeza e corte do mato que predomina toda a extensão do bairro? Se sim, quando, se não, por quê? Trata-se do bairro Granja Modelo. Resposta: sim. Existe um acúmulo de mato devido à época chuvosa, que é comum a todas as cidades. Porém, como estamos sem o contrato com uma empresa de manutenção, estamos roçando com a reduzida equipe da Prefeitura Municipal. Os serviços de roçada serão terceirizados e, tão logo a empresa seja contratada, será intensificada a frequência de serviços em todos os prédios e vias públicas, as quais certamente a Granja Modelo será atendida. 2. A possibilidade de fazer um cronograma para a realização dessa limpeza quinzenalmente durante o período de chuvas e posteriormente mensalmente para que essa situação não perpetue? Se sim, quando, se não, por quê? Resposta: a frequência de serviços varia em função da época do ano. Infelizmente, no atual período, o mato cresce com muita rapidez, mas em breve a frequência será intensificada, visando minimizar tais problemas. 3. A possibilidade de revitalização e desassoreamento dos lagos e construção de uma pista de caminhada ao lado do centro de lazer? Se sim, quando ocorrerá? Se não, por quê? Resposta: foi desenvolvido um projeto no ano de 2009 visando a revitalização daquela área, porém não houve sequência pela administração anterior. Estaremos estudando a viabilidade técnica e financeira para retornar essa revitalização. 4. A possibilidade de construção de um ponto de ônibus, que já foi objeto de requerimento no final da rua Luso de Lima, esquina com a estrada Hélio Vanderlei Neto, vez que os munícipes aguardam o ônibus no local sob sol e chuva. Se sim, quando será construído, se não, por quê? Resposta: será objeto de estudo. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 04064/2015, que responde ao requerimento número 11/2015, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. Questão 1. A possibilidade de troca de 16 lâmpadas localizadas nos postes das duas ruas que compõem o bairro Areia Branca 1? Resposta:
A Prefeitura efetuou contratação direta de empresa especializada em engenharia elétrica para a prestação de serviços de manutenção parcial no sistema de iluminação pública convencional, onde deverá ser executada a troca de lâmpadas e ou reatores, e ou luminárias, e ou relés fotoelétrico, e ou conexões, e ou bases para relés fotoelétricos, e ou demais componentes eletroeletrônicos para a normalização do sistema de iluminação pública. Acesso à noite e apagar de dia dos pontos de iluminação pública indicados pela Prefeitura através de planilha com endereços. Tal procedimento foi necessário para suprir as necessidades de iluminação no intervalo de tempo até que seja realizado e concluído o certame licitatório definitivo para todos os serviços públicos na área de elétrica. Essas trocas da contratação direta serão iniciadas no dia 16 de março e serão concluídos em 30 dias. Para uma lâmpada apagada, vários podem ser os itens causadores do problema. Para a localidade em questão, houve divergência na quantidade informada com o número levantado, porém, a Prefeitura está imbuída na intenção de que todas as lâmpadas fiquem acesas à noite e apagadas de dia. 2. Se sim, quando serão trocadas? Resposta prejudicada. 3. Se não, por quê? Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Teseu, Prefeito Municipal. Ofício 04063/2015, que responde ao requerimento número 10/2015, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. As questões são: 1. A possibilidade de contratação de pelo menos mais 2 psicólogas para atendimento de adultos e crianças, se sim, quando, se não, por quê? 2. A possibilidade de contratação de pelo menos mais 2 fisioterapeutas para que possa atender a demanda de pacientes acamados que precisam de tratamento domiciliar, se sim, quando, se não, por quê? 3. A possibilidade de contratação de pelo menos 2 pediatras para atendimento no posto de saúde da Vila Brasilina, se sim, quando, se não, por quê? 4. A possibilidade de contratação de pelo menos 2 cardiologistas para atendimento no posto de saúde da Vila Brasilina, se sim, quando, se não, por quê? 5. A possibilidade de contratação de um cardiologista, um pediatra e um ginecologista para atendimento no posto de saúde do Itararé, se sim, quando, se não, por quê? 6. A possibilidade de reformar o posto de saúde do Itararé, se sim, quando, se não, por quê? 7. A reforma do pronto atendimento já foi iniciada, se sim, quando é o prazo para término, quais os serviços a serem executados, anexar contrato de prestação de serviços da empresa contratada e cronograma da obra. Se ainda não foi iniciado, a favor especificar o motivo. 8. A possibilidade de instalar pequenas farmácias no pronto atendimento e no posto de saúde do Itararé, se sim, quando, se não, por quê? 9. A possibilidade de ativar o compressor que existe no posto de saúde do Itararé, para que as mães que não precisem trazer seus filhos doentes até o pronto atendimento para realizar inalação e possam realizar o tratamento lá, se sim, quando, se não, por quê? 10. A possibilidade de contratação de uma enfermeira para trabalhar no posto de saúde do Itararé, se sim, quando, se não, por quê? 11. Qual a data de realização do concurso público, que, segundo informações do senhor prefeito, será realizado neste ano, e quais os empregos públicos que serão oferecidos na área da saúde, bem como em todas as outras áreas. Em resposta ao requerimento número 10/2015, de autoria da vereadora Ana Paula Neto Marchetti, vimos informar o que segue conforme requerido. Antes de irmos ao questionamento da nobre vereadora, vamos deixar clara a situação que o atual executivo recebeu o município com o compromisso de renascer alumínio, isso se referindo à situação que se encontrava as contas e a administração como um todo. Fornecedores sem receber, dívidas altíssimas, salários de servidores defasados, arrecadação 40% abaixo do que era estimado, quadro de servidores insuficientes, prédios, instalações e equipamentos e veículos sucateados, folha de pagamento acima do permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre outras. Nos anos de 2013 e 2014, essa situação foi mudando gradativamente. Fornecedores receberam os atrasados e os contratos ficaram em dia. Consequentemente, as dívidas foram saneadas, salários de servidores com reajustes para minimizar perdas, recuperação da arrecadação,
quadros de servidores foram otimizados, prédios e instalações em recuperação, equipamentos comprados e em contínua manutenção, veículos adquiridos, recuperados e leiloados, folha de pagamento equalizada dentro da legalidade. Muito foi feito e muito ainda para se fazer. Essa situação financeira que passou o município de Alumínio também foi refletida na nobre Casa de Leis, que tomou medidas que também se equalizar. Não dispomos de uma cartola de mágico e retirar dela tudo o que o município precisa. Temos sim responsabilidade, visão, cautela e respeito às leis de planejamento. Portanto, a vontade de fazer estimula o que é realizado e a atual administração vem realizando muito, levando em consideração a situação que for encontrada no momento da transição em 2012 e 2013. O Centro de Saúde citado pela nobre vereadora na Vila Brasilina é uma unidade de atenção básica de saúde, portanto, contando com profissionais necessários para esta função, como pediatra, ginecologista e clínico geral. Faltando folha aqui. Quero anunciar aqui a presença do ex-presidente e vereador dessa casa, José Luiz da Rocha, e convidar o mesmo para que se sente na tribuna de honra. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Comunica que o troféu Figueroa, por acordo de liderança, será concedido ao senhor Silvestre Alves de Oliveira, por indicação do vereador Eduardo Bosco, e ao senhor Antônio Vaz de Silveira, por indicação do vereador Geraldo Atleta. Anuncio o recebimento das emendas número 1, 2015, 2, 2015, 3, 2015, 4, 2015, 5, 2015, 6, 2015, 7, 2015, 8, 2015, 9, 2015, 10, 2015, 11, 2015, 12, 2015, 13, 2015, de autoria do vereador Eduardo da Delegacia, ao projeto de lei 4, 2015, que dispõe sobre a reestruturação política municipal do atendimento dos direitos humanos da criança e do adolescente. Solicita ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 60/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que há poucos meses o funcionário público Éder Cunha Neto, que estava licenciado, voltou a trabalhar na prefeitura. Considerando que, segundo informações, o engenheiro trabalha somente 3 vezes por semana, enquanto todos os demais funcionários e diretores trabalham a semana inteira e ganham o mesmo salário. É que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. Se fosse possível, gostaria que o senhor anunciasse, caso esteja no programa, a emenda número 14 também, o serviço só foi anunciado nesse momento na emenda número 13, até o número 13, se fosse possível. Anuncio também o recebimento da emenda 14, de autoria do vereador Eduardo da Delegacia. Cita ao secretário que prossiga a leitura dos requerimentos. Questão A. Que cargo o engenheiro Éder Cunha Neto está ocupando? Qual é a sua carga horária e o valor do seu salário? B. Porque mesmo com tantos serviços a serem executados na cidade, o engenheiro Éder está sendo privilegiado trabalhando somente 3 vezes por semana, enquanto os outros funcionários trabalham a semana inteira e recebem o mesmo salário? C. Sendo o município pessoa jurídica de direito público, que deve obedecer os princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição Federal, como pode o senhor prefeito estar admitindo que isso ocorra? Sala de sessões da Orlando Silva, Alumínio, 18 de março de 2015. Doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Esse requerimento, peço aí a aprovação dos nobres vereadores, é no sentido de sabermos se a denúncia que chegou até nós realmente é procedente. O que nos foi dito é que o engenheiro Éder, que estava licenciado e voltou a trabalhar na prefeitura, ele só comparece 3 vezes por semana, enquanto todos os outros funcionários têm que cumprir o horário. Inclusive, os outros, se ele estiver no cargo de diretor, todos os outros diretores vêm todos os dias da semana. Eu acho assim, nós estamos aí com diversas obras em andamento no município, inclusive quando eu estive na obra da Escola do Paraíso, que eu conversei com o encarregado, ele nem sequer conhecia o engenheiro Éder, ele nunca tinha ido, até a data que eu fui lá, acompanhar a obra. Então, eu gostaria de saber se isso é procedente, e se for procedente, nós vamos tomar as medidas, porque
a municipalidade tem que cumprir os princípios legais da Constituição e isso não pode acontecer. São essas minhas considerações. Obrigada. Continue a discussão, requerimento número 60. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta aprova. Augusto Canto. Aprovo. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Delegacia. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Requerimento 60, aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 61/2015. Senhor Presidente, senhores vereadores, considerando as inúmeras reclamações dos munícipes em relação à demora no agendamento de procedimentos odontológicos, considerando que, segundo informações de pacientes, o agendamento para tratamento de cárie está demorando 1 mês e meio, considerando que existem reclamações também no sentido de espera no local, pois, conforme informações dos pacientes, ficam esperando enquanto os funcionários ficam conversando e rindo nas salas de atendimento. Considerando que, conforme informações obtidas através de resposta de requerimento dessa vereadora, que são 12 o número de dentistas que atendem no centro odontológico e que requer a mesa de ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. A. Qual é o número de pacientes que são atendidos por cada dentista? B. Especificar o nome do dentista, carga horária, horário de entrada e saída, dias da semana que trabalham, bem como apresentar a escala completa. C. Enviar cópia da agenda de cada um dos dentistas dos meses de janeiro, fevereiro, março desse ano, bem como dos pacientes de telefone. Informar a partir de quando o munícipe poderá contar com atendimento de prótese dentária, que já vem sendo requerido para essa vereadora há mais de um ano. E. Existe a possibilidade de fornecer ao munícipe tratamento de canal, que hoje é a maior dificuldade da pessoa carente que precisa fazer o procedimento e não tem dinheiro? F. Se sim, quando? G. Se não, por quê? Sala Sessões, vereador Orlando Silva, domingo 19 de março de 2015. Doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Oi. Essa questão do centro odontológico, o que ocorre? A gente tem ouvido aqui diversas reclamações dos pacientes que vão para fazer o agendamento e demoram aí cerca de 1 mês e meio para tratar uma cárie. Eu fui numa palestra no Centro de Vivência, onde estava lá o Dr. Murilo, falando que o atendimento do centro odontológico era maravilhoso, que o paciente idoso chegava, imediatamente ele era atendido e que todas as solicitações do idoso eram feitas assim em caráter imediato. E a gente verificou, lá mesmo, nessa própria palestra, que foi no dia de comemoração do Dia Internacional da Mulher, as senhoras falando que não é isso que acontece, né? Que elas ficam meses aguardando o tratamento. E o que acontece? Esse tratamento que elas precisam também, muitas vezes, é de prótese dentária. A gente sabe que tem um custo alto e não é oferecido hoje pela prefeitura, porque o protético parece que entrou de licença e não foi feita uma nova reestruturação da parte administrativa para a contratação de um novo protético. Então, a gente pede aí que tenha esse sistema de prótese para as pessoas, que se estude a possibilidade de fazer o canal, que é a parte mais cara do tratamento e que essas pessoas carentes não têm condições de pagar, e que o agendamento das cáries seja uma coisa mais rápida, porque se tem 12 profissionais, nós não estamos falando de 2, nós estamos falando de 12. O ano passado eu fiz um requerimento e foi respondido que existem 12 dentistas no centro odontológico. Então, eu gostaria que fosse enviado aí as agendas dos dentistas, o número de pessoas que eles atendem por dia, para a gente verificar o que está acontecendo, para ver tanta demora no atendimento odontológico. São essas minhas considerações, pedindo aí a aprovação dos nobres vereadores ao requerimento. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento 61, em discussão. Peço para discutir. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Comprovado esse mau atendimento aí por parte da prefeitura, eu acho que cabe aí uma convocação do diretor de divisão desses assuntos odontológicos,
ou do próprio diretor de saúde. Porque aqui nessa casa, na legislatura passada, foi aprovada, inclusive, a flexibilização do horário desses dentistas, que asseguraram aqui a todos os vereadores que votaram aquele projeto, que não seria prejudicado jamais o atendimento da população, que poderia, sim, tranquilamente ser flexibilizado, seguindo, assim, dando o mesmo tratamento que se deu aos médicos, colocando a jornada de trabalho deles em consonância com isso, e que não seria prejudicado. 12 dentistas, se cada dentista fizer 10 atendimentos semanais, a gente está falando em 120 atendimentos semanal. No mês de 4 semanas é só multiplicar por 4. 480. Num ano, já foi quase metade da população de alumínio atendida. Então, alguma coisa está errada em relação a isso. Então, nós precisamos, sim, ter essas respostas. E, acima de tudo, vindo a resposta e constatado através da agenda um mau atendimento, buscar a convocação, descobrir o que está acontecendo, porque com 12 dentistas, 8 poderiam trabalhar ali, 4 poderiam trabalhar em projetos de saúde bucal das crianças nas escolas, fazendo preventivo, diagnosticando os problemas, levando. O atendimento tem que ser agendado, como cidades, como São Caetano, por exemplo, que liga para a pessoa, lembrando o dia que a pessoa tem que voltar. É muito profissional para uma população pequena. Então, temos aí sim que cobrar o senhor prefeito municipal, acima de tudo, resolver essa situação. Lembrando que eu acho que cabe uma convocação do responsável por essa parte odontológica, porque aqui, nessa Câmara, nessa casa, quando pediram flexibilização da jornada de trabalho e tiveram atendido isso, que foi um benefício que se constituiu a eles, garantiram, asseguraram que em nada ficaria prejudicado o atendimento da população. Então, parabenizo a vereadora, adianto meu voto favorável ao requerimento. Continua a discussão, requerimento 61, em discussão. Peço para discutir. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Realmente a questão do atendimento odontológico é uma questão que é até uma surpresa, né? Se o município não tem os dentistas e não tem a estrutura, realmente era um problema sério de se resolver. Mas, pelo contrário, eu acredito que proporcionalmente à população nós temos até dentistas demais, que poderiam justamente, ao invés de ficarem no consultório e atender simplesmente a agenda, poderiam, que a gente talvez peque também num diretor de saúde, mas de ter projetos aí nas escolas, questão da prótese. Eu também tenho uma pessoa aqui que há meses, né, me cobra por um fornecimento de uma prótese, como outros tipos de tratamento especializado. E além de ser um problema assim, regularmente simples, né, e que não é a primeira vez que vem à tona aqui, o que mais nos revolta é isso aí que o vereador Eduardo citou, que na legislatura passada, né, nós recebemos os dentistas aqui, né, e quando precisa postular algum direito, é impressionante que as pessoas acham tempo de estar vindo, né, vem, questiona, explica, justifica e fala que não vai prejudicar, e aí acaba sendo prejudicado. Eduardo fez uma conta, eu não sei qual é a escala dos dentistas, mas devem trabalhar quase que todos o mesmo dia, porque eles não revezam a escala 12/36. Se você colocar 5 atendimentos por dentista, 5 cáries, que leva aí 15, 20 minutos, né, daria 60 por dia, 22 dias daria 1.200. Eu duvido que passe hoje no centro odontológico aí talvez mais que 200 pessoas para fazer um tratamento de cárie. Então, assim, você vê que o negócio está sendo mal gerido, mal administrado mesmo. Eu acho assim, a gente vai aprovar o requerimento aqui da vereadora, até porque eu acho que o assunto tem que ser provocado mesmo, mas a alternativa aqui, a sugestão é realmente convocar aqui, não o diretor de saúde, mas convocar aqui o diretor lá da divisão do centro odontológico para que preste os esclarecimentos. Porque uma situação praticamente difícil de se entender. Se o camarada trabalha um dentista, 2 dentistas, né, que é o caso, por exemplo, da fisioterapia, aí a gente até compreende essa dificuldade. Mas trabalhar em 12 pessoas, vou falar para você, está sobrando gente lá nesse setor e é uma pena ser mal administrado. Infelizmente, o cidadão às vezes tem essa sensibilidade. Vai e aí começa lá o bate-papo de contar sobre a novela, sobre o beijo que aconteceu na novela, e acaba esquecendo a população. E às vezes o próprio descaso, né, da agenda, prorrogando para 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e a pessoa acaba não recebendo o tratamento que deveria,
que não são tratamentos complexos, são tratamentos de cáries, né, que é o beabá da odontologia, né, enquanto que a gente poderia realmente preparar um profissional para fazer um tratamento de outro tipo de intervenção na questão dentária. Então fica aqui a nossa aprovação, e eu não sei aqui se o vereador Eduardo, a vereadora vai estar requisitando aqui, mas eu acho oportuno que seja requisitada a presença, sim, do diretor de divisão. Minhas considerações aí, presidente. Posso curtir, senhor presidente? Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. O setor odontológico é uma conquista, lá de 1997, do então prefeito Neto, que buscou uma emenda parlamentar junto à deputada Maria do Carmo Piunti e viabilizou a construção do centro odontológico. Na época, me lembro, foi um grande diferencial entre os municípios da região. O Alumínio instalou, saiu na vanguarda, né? Tem um centro odontológico municipal. E, de fato, era um atrativo muito grande. Ocorre que o tempo passa, as coisas vão perdendo seu valor em termos de a própria depreciação do equipamento, e não se viu investimento no sentido de recuperar isso. Nós chegamos ao cúmulo do mandato passado de termos só 2 cadeiras odontológicas funcionando no centro odontológico. Mas o raciocínio que a gente faz aqui, agora há pouco nós ouvimos uma resposta do Executivo dizendo: de frente a todas as dificuldades que nós pegamos, o município, nós estamos fazendo muito. Esse muito é completamente relativo. Quer dizer, até quando, nós estamos no 2º ano já de mandato, até quando nós vamos ficar nos furtando no sentido de justificar todos os não feitos em cima do problema da administração passada? Quando nós nos candidatamos, tanto os vereadores quanto o prefeito, nós já sabíamos da realidade do município. É uma realidade dura, difícil, e o senhor prefeito se propôs a enfrentar essa realidade, assim como nós, vereadores, também nos propusemos. E até agora, do ponto de vista da Câmara, nós nunca nos negamos a votar ou apoiar um projeto benéfico da cidade. Nunca aconteceu isso na Câmara Municipal. Agora, o senhor prefeito peca, não quero fazer ingerência, mas peca no sentido de fazer algumas ações, a hora que a arrecadação melhora, ações que não são voltadas para a comunidade, como, por exemplo, deveria melhorar lá o centro odontológico, dar mais condições de trabalho e arrumar os equipamentos que lá estão deteriorados. Essa era a palavra, meu caro vereador Geraldo Atleta. Obrigado pelo espaço, adiantando o voto favorável ao requerimento. Continua a discussão, requerimento 61, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Mundo Azevedo. Aprovo. Geraldo Atleta, aprova. Augusto Canto. Aprovo. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Delegacia. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Requerimento 61, aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 62/2015. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que esta vereadora necessita de algumas informações para o cumprimento de suas atribuições de fiscalizadora dos atos do Executivo, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Qual o valor total das obras de construção e revitalização dos pontos de ônibus do bairro Areia Branca? 2. Favor enviar cópia do contrato de execução com seus aditivos, se houverem, juntamente com cópia das notas pagas à empresa que o executou o serviço. Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 20 de março de 2015, doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Requerimento 63/2015. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando as constantes reclamações quanto à falta de reembolso das despesas com transporte escolar aos estudantes do município que realizam cursos técnicos, cursinhos e afins em cidades da região, considerando que o fomento ao crescimento intelectual e profissional é medida que só traz benesses ao município, uma vez que a cidade só tem a ganhar com o desenvolvimento de seus munícipes, considerando que a extensão do benefício descrito acima seria de suma importância aos cidadãos que buscam tal crescimento e, na maioria das vezes, não podem custeá-lo, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1.
A possibilidade de estender o reembolso de transporte escolar aos alunos que forem matriculados em cursos técnicos, cursinhos e afins? 2. Caso positivo, quando será implantado? 3. Caso negativo, favor especificar o motivo. Sala Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 20 de março de 2015. Doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Leitura do expediente recebido diverso. Anuncia o recebimento do ofício CGC-DER, número 481/2015, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que informa que as contas da Câmara Municipal de Alumínio, exercício 2012, foram julgadas regulares com ressalvas. Anuncia o recebimento do ofício CCA, número 403/2015, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que julgou irregulares a tomada de preços e o contrato firmado com a Elenco Construções Limitadas, e aplicou multa ao responsável, senhor José Aparecida Tizeu, prefeito à época. Solicita ao secretário que faça a leitura do ofício da 2ª Promotoria de Justiça de Mairinque. Do Estado de São Paulo, Mairinque, 12 de março de 2015, ofício 078/2015. Senhor presidente, temos a satisfação em cumprimentá-lo e, na oportunidade, agradecer o convite feito para participar da audiência pública nos termos do requerimento 40/2015, que será realizado no dia 8 de abril do corrente ano. Porém, não poderei comparecer em virtude de compromisso previamente agendado. Diante ao exposto, colho do ensejo para renovar minhas expressões de estima e consideração. Joaquim Portela Dias do Nascimento Neto, 2º Promotor de Justiça de Mairinque. Passaremos então ao tema livre, onde temos escrito para usar a palavra por 15 minutos com a parte a vereadora Ana Paula Neto Marchetti. Boa noite, nobres vereadores, plateia que nos assiste, internautas que nos acompanham. A minha vinda aqui na tribuna hoje é com profunda indignação que a gente recebe uma resposta de requerimento endereçada ao prefeito municipal, dizendo que ele não tem uma cartola mágica. Eu acho assim, todas as vezes que eu enderecei os requerimentos ao senhor prefeito, e que aqui na tribuna mencionei qualquer coisa, sempre foi com muito respeito. E eu acho que esse respeito deveria ser mantido também por parte do senhor prefeito aos vereadores desta casa. Eu acho que os requerimentos têm que ser respondidos, sim, com educação. Eu acho que é o mínimo que se pode exigir entre os dois poderes. Agora, o que me traz aqui também hoje é minha profunda indignação de que, se não tem dinheiro para fazer a roçada da cidade, não se tem dinheiro para fazer a manutenção dos bueiros, não se tem dinheiro para fazer o desassoreamento dos córregos, nem o do Paraíso e nem o do Progresso, como foi dito aqui em requerimentos enviados por esses vereadores, que as chuvas estão chegando e a gente já sabe que o Paraíso já foi cenário de uma tragédia, onde veio a falecer uma pessoa em tempos atrás, e a gente vem cobrando com muita intensidade que haja esse desassoreamento. Só que o senhor prefeito disse que não tem dinheiro. Como a gente vinha cobrando a reforma do campo de futebol do Paraíso, as melhorias, né? E também não se tem dinheiro. Agora, para a festa do município, aí se tem dinheiro. Eu vou mostrar nas imagens para os senhores, quando eu passei na frente do local onde vai ser a festa, o campo que foi destruído alambrado, que foi destruído a mureta, e uma equipe de pessoas roçando toda a frente, né? No campo, passando maquininha de cortar grama. Então, eu não sou contra a festa, sabe? Mas eu acho que a festa ela tem que ser feita quando se tem saúde, quando se tem educação, quando se tem infraestrutura. Aí sim se tem que promover uma festa. Mas eu acho que hoje a população está pedindo o mínimo do mínimo e não se tem. E aí aparece o dinheiro para a festa. Então, eu estou muito indignada, não irei nessa festa, né? E acho que a população deveria não ir também, porque eu acho que a gente tem que começar a protestar, sabe? Não dá para ficar calada, ficar vendo essas coisas e ficar quieto. A gente tem que protestar.
A gente tem que falar, não tem isso, não tem saúde, não tem educação, não tem infraestrutura, não tem limpeza, não tem atitudes para conter a dengue. Né? A gente está vendo muito pouco, parece que agora foi contratada uma pessoa para tomar conta disso daí. A gente vê que em Sorocaba tem um surto de dengue. Meus 2 enteados estão com dengue. Entendeu? A gente vê que a situação não é brincadeira. Dengue mata. Então, chega a ser um descaso, sabe? É pão e circo. O que quer fazer? Enganar a população? Será que é isso? Não sei, fica aqui para os senhores refletirem. Outra coisa que me aconteceu algumas semanas atrás, uma senhora me procurou. Falou que ela está há 1 ano e pouco aguardando medicamento de alto custo para o marido dela. Aí eu fui na assistência social, conversei com a Cecília, ela imprimiu o relatório da data que ela deu entrada no pedido do medicamento, e aí eu vim até a prefeitura. Eles disseram que eu tinha que falar com a farmacêutica, a senhora Adriana. Quando eu cheguei no local com o casal, essa farmacêutica que estava na prefeitura e não na farmácia, falou o seguinte para mim: esse medicamento aqui não vai ser comprado. E se a senhora quiser que entre com um pedido judicial? Foi extremamente grossa comigo, na frente do casal, porque disse que tinha ouvido uma fala minha aqui, na tribuna, e eu dizendo que no posto de saúde não tinha Rivotril. Primeiro que ela não viu minha fala, porque eu não falei que não tem Rivotril, mas não tem um monte de medicamento. Ela não ouviu minha fala, primeira coisa. Segundo, que ela disse que não poderia ter farmácia em nenhum outro local, porque tem que ter um farmacêutico permanente no local. Então, não podia ter um posto de distribuição de medicamento no Itararé e não podia ter um posto de medicamento no PA, onde as mães, às vezes, saem no final de semana e aí tem que aguardar até segunda-feira para conseguir pegar o remédio, quando tem no posto de saúde. Aí ela disse que tinha que ter um farmacêutico permanente dentro da farmácia. E disse que isso era uma exigência que tinha que acontecer. Na hora, ela me pegou tão de surpresa, eu fiquei tão, assim, chocada com o jeito que ela me tratou, que eu esqueci de perguntar para ela: mas se tem que ter uma farmacêutica permanente na farmácia, o que a senhora está fazendo aqui? Eu esqueci de perguntar isso para ela. Mas vai aí a pergunta. Então, a gente vê, não tem fornecimento de medicamento para as pessoas que precisam, mas tem festa, né? E essa é a nossa situação. Então, eu vou passar para vocês um pouco da situação de Alumínio em relação às estradas que eu falei na semana passada. Vocês vão ver que não tem condições. Ali no Briquituba, eu quase sofri um acidente e bati de frente com o ônibus. Porque quando chega na curva, se você vai desviar do mato, você invade a pista contrária e fica sujeito a acidente. A mesma coisa está acontecendo em Itararé, a mesma coisa na estrada Ayrton Senna, a mesma coisa no desvio, na Aurora Coelho Pereira. Quer dizer, tudo sem manutenção. Mas dinheiro para a festa a gente tem. Então, eu vou mostrar para vocês algumas imagens. Vocês vão ver um ponto de ônibus que eu estou pedindo desde o ano passado para a Granja Modelo, que as crianças sentam embaixo de um toldo todo furado, no local onde era antigamente um armazém para esperar o ônibus. E não se tem dinheiro para fazer o ponto de ônibus. Na frente da creche, as pessoas ficam sob sol e sob chuva. Por quê? Diz que não tem dinheiro para fazer o ponto de ônibus. Olha aqui, gente. Aqui é onde as crianças da Granja Modelo esperam o ônibus. Né? Devem esperar embaixo de guarda-chuva, né? Porque não tem condições. Passa, por favor, Douglas. Olha aí, ó. Era um mercadinho antigamente, depois eles fecharam, virou um cômodo. As crianças ficam sentadas aqui. Eu queria ter pego a foto num horário que eles ficam esperando, né? Mas aconteceu a hora que eu passei no local, eles não estavam. Mas eu vou trazer ainda para vocês as crianças esperando o ônibus aí. E a gente tem pedido desde o ano passado, assim como tem pedido também na frente da creche, que as pessoas ficam idosas, mulher com criança. Mudaram o ponto para lá, mas não colocaram um abrigo para as pessoas esperarem o ônibus. Pode passar, por favor. Olha, essa aqui é a estrada do Briquituba. Pode ir passando, Douglas, por favor.
Olha a situação. Pode passar, para vocês irem verificando. Tem pontos bem mais críticos aí para frente. Pode ir. Pode ir. Isso aqui ainda está bonito. Olha o ponto de ônibus, como é que está. Né? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Ó, essa parte aqui, ali na curva, conforme você desvia, você invade totalmente a pista contrária. Pode ir. Pode ir. Eu tirei foto de toda a extensão, tá? Pode ir. Ó, é aqui que eu quase sofri o acidente, tá vendo? Você tem que desviar, e lá no meio, e ali na frente tem uma outra curva, que tem um monte de entulho jogado assim do lado direito. Pode passar, fazendo um favor. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Olha a situação. Aqui é o entulho. Foi bem aí que eu desviei. Aí eu joguei para o lado de lá o carro para poder passar. Esse entulho está jogado lá também. E a gente com todo esse problema de dengue aí nas cidades vizinhas. Pode passar, por favor. Nós temos casos aqui também, viu, gente? Aqui nós também temos vários casos. Mas ainda não estamos com o surto que Sorocaba está. Se não prevenirmos, vamos acabar ficando. Olha aí a situação. Aqui não dá, entendeu? Você vem totalmente para a pista contrária. Pode passar. Pode ir passando um pouquinho mais rápido, porque senão a gente não vai conseguir o tempo. Essa é toda a extensão da estrada do Briquituba. Pode ir, pode ir. Aqui já é a... Espera um pouquinho, volta uma. Então, aqui nós já estamos na estrada Hélio Vanderlei Neto, que vai dar... Desculpa, na Horácio Lourenço, que vai dar na Raposo Tavares, que também está cheia de mato ali na frente, onde as pessoas têm que atravessar. Aqui a gente tem morrido de pedir para fazer uma calçada, uma pequena calçada, porque as pessoas elas têm que caminhar pelo meio da pista. E aqui, como tem o desvio, que é ali na Aurora Coelho Pereira, o que acontece? Tem um fluxo muito grande de carro, e as pessoas têm que caminhar pela rua, porque não tem uma calçadinha. É um perigo aquilo ali. É muito carro, é super perigoso. Pode passar, por favor. E também não tem dinheiro para fazer a calçada. Pode passar, fazendo um favor. Pode ir. Pode ir. Olha lá, aqui é a pontinha. Olha como é que está isso aqui. Visibilidade zero, né? Pode passar, por favor. Aqui é no Paraíso. Olha olha a situação do Paraíso, onde a gente vai ter a festa. Passa, por favor. Olha aqui, era o campo. Destruir o alambrado, destruir as muretas. Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. Tirei foto do rapaz cortando a grama lá. Ó. Agora, corta a grama. Né? Quando o pessoal vai fazer o projeto lá, não tem como cortar a grama. Olha lá. Passa, por favor. Por favor. Pode passar. Aí é onde foi montado o palco, dentro do campo de futebol. Pode passar, por favor. Aqui eu fiz questão de tirar foto, porque eles estão limpando toda a frente. Um monte de gente limpando. Né? Tem um carro aqui, que vocês vão ver, um caminhão lotado de mato e tal. Quer dizer, para fazer a festa, para fingir que está tudo bonito, né? Aí também tem dinheiro para fazer. Pode passar, por favor. Ah lá, pode ir. Pode ir. Ah lá, o caminhão. Pode passar. Pode passar. Aqui, pode ir, é o mesmo local. Agora, aqui nós estamos indo para Jaziel, para o bairro do Itararé. Olha aí a estrada. Vamos para frente. Pode ir. Eu quero mostrar para vocês a calçada, como é que está o bairro. Pode passar. Olha aqui. Essa aqui é a calçada que as pessoas têm que transitar, as crianças, tudo que tem que ir para a escola. Está nessa situação. Pode passar, fazendo um favor. Olha lá. Ó. Aí, pode passar.
Então, gente, vocês percebem que a cidade inteira está tomada pelo mato, né? Não é uma questão isolada. E é uma questão perigosa, porque quando você vai desviar numa situação dessa, você invade a pista contrária. Sem contar nessas questões aí que a gente discutiu, vai ter uma audiência pública em relação à Sabesp, né? Porque os buracos na cidade inteira, a pavimentação feita de forma horrorosa, em um desnível enorme, uma qualidade péssima. Aqui é a estrada que vai para o Carafá. Olha a situação. Pode passar? Aqui, indo nessa estrada do Carafá, vocês vão observar o seguinte, que as árvores, né, elas estão invadindo. E o ônibus, que eu vim atrás do ônibus, o ônibus ele tem que desviar das árvores e invade totalmente a pista contrária. Pode passar, fazendo um favor? Olha lá a situação das árvores, quase que fechando a pista, né? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Ó, meu tempo está acabando, mas eu agradeço a presença de todos. Uma boa noite a todos. E a gente roga aí para que o prefeito atenda às nossas solicitações e não pense somente em festa, em pão e circo, porque não é isso que a população quer. Agradeço a atenção de todos, uma boa noite. Passaremos agora ao tema livre, temos inscrito para usar a palavra com 15 minutos com a parte do vereador Augusto Canto. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, os internautas que nos assistem pela Web TV, nosso boa noite. A fala de hoje é uma fala rápida, mas pesarosa. Não há como não deixar de vir aqui e nos solidarizarmos com as pessoas que tiveram aí as suas casas, suas residências invadidas novamente pela água, o seu comércio em alumínio. A realidade é triste e torna-se mais triste por ser recorrente. Não é a primeira, não é a segunda vez que acontece em alumínio. A vida, de fato, é um aprendizado. A gente aprende com os erros da gente. Eu aprendo com os meus, continuo aprendendo com os meus erros de apoiar determinadas pessoas, meus erros de efetuar determinadas ações, mas a gente aprende. Agora, parece que o prefeito não tem aprendido com isso. É a 4ª administração do senhor prefeito municipal em alumínio, e, como eu falei, o problema das enchentes não é de hoje. Todo mundo sabe que o início do ano é uma época de águas, né, de chuvas. Então, por que não tomar providência de maneira preventiva antes, para não deixar culminar no que nós vimos aí a semana passada, numa quinta-feira, durante uma tromba d'água. Uma tromba d'água é um fenômeno atmosférico, quer dizer, uma concentração grande de chuva numa determinada localidade. Foi o que aconteceu em alumínio. E subiu de uma maneira muito grande. A Vila Paraíso ficou no limiar. Por pouco não extrapolou ao rio. Mas nós tivemos um ponto de alagamento, por exemplo, na Rio Grande do Sul, que toda chuva mais forte alaga. Nós precisamos, sim, ter uma ação direcionada. Mas o munícipe pode perguntar, mas, vereador, o senhor fala toda vez sobre isso, por que o senhor não toma atitude? Infelizmente, nós não temos uma caneta na mão. Essa é a realidade. O vereador pode fazer o quê? O que nós estamos fazendo aqui. Ou vir na tribuna falar, ou fazer o requerimento, a indicação, mas poder de pegar uma verba e destinar lá para fazer a manutenção do rio, nós não podemos. Isso é prerrogativa do Executivo Municipal, quem executa as ações, no caso, o senhor prefeito municipal. Nos deixa triste essa realidade. A chuva não é um evento repentino, né? Não, todo ano nós temos. Nós já tentamos, no mandato passado, fazer um projeto de lei estabelecendo um cronograma de obra nas estradas sem pavimentação asfáltica, para que recebessem, antes do período chuvoso, uma manutenção. Infelizmente, caímos na mesma questão que eu acabei de falar. Nós não podemos fazer um projeto de lei desse. Um projeto de lei desse tem que partir do Executivo para cá, porque vai onerar os cofres públicos. Então, o vereador, nesse ponto, acaba ficando de mãos atadas. Mas o bom senso está aí, gente. Todo ano é a mesma situação. Todo ano nós vamos ter chuva, todo ano a estrada vai ficar ruim, todo ano nós vamos ter risco de enchente e desabamento. Resta o quê? Resta fazer ação preventiva nesse sentido. Nós tínhamos uma patrol de 1975. Essa patrol foi trocada o ano passado por conta do Programa de Aceleração do Crescimento 2, PAC 2. Grosso modo, a patrol de alumínio só falta falar. Né? Ela vira na lateral, a pá até para cima ela vai. Quer dizer, é de ponta. De ponta. O operador tem ar-condicionado,
é tudo hidráulico, está aí, está à disposição da municipalidade. Agora, por que não estabelecer um cronograma de obra tendo essa patrol à disposição? Não dá para entender. A vereadora bem mostrou as estradas pavimentadas, mas me permita falar das não pavimentadas, que já não são mais estradas, são trilhas, não é verdade? O vereador Raimundo... A parte, hein, vereador? O vereador Raimundo também, como eu, é da área rural, quer dizer, sabe do que a gente está falando. Não tem mais estrada, é trilha agora. Mas a patrol está aí, é nova, zerada, né? Pois não, vereador Raimundo, o senhor tem a parte. Vereador, é muito triste, né, a gente ver, igual você falou da patrol. Antes a gente reclamava muito da patrol velha, né, que realmente a gente via que não tinha condições. Mas hoje a gente tem uma patrol que ela falta falar. E a gente vê as estradas rurais, eu estou aqui com o pessoal aqui do Genebra, que vieram reclamar a situação das estradas do Genebra, que os ônibus não estão passando para pegar as crianças. O operador, ele sabe trabalhar. O Mariano, ele sabe trabalhar. Agora, não sei porque ele vai fazer o serviço e não faz. Porque, infelizmente, não faz porque não quer. Porque dá para ele fazer tranquilamente com essa máquina que tem. Só falta a máquina falar. Agora, a situação que esse pessoal está vivendo lá, não é só lá, não. Eu recebi pessoal da Oncinha também, a mesma situação. Dali naquela rua para baixo do Vieira, a mesma situação. Quer dizer, aonde você vai, as estradas rurais, não tem mais nada. Eu vi a doutora passando aí essas estradas aí, nessa situação. E eu estava pensando nisso, a situação que estão lá na zona rural, que tem buraco lá, que não está passando mais nem carro no meio das estradas. Isto é uma situação que é muito difícil. Obrigado pela parte. É extremamente oportuno, então, a visita. Não os conhecia, mas veja, é bom levar essa informação. Quer dizer, tem uma patrol nova, tem disponibilidade, porque você tem funcionário. Agora, vereador, por que você não manda passar lá? Porque nós não podemos mandar passar lá. Não compete ao vereador, infelizmente. Deus queira que, numa reforma administrativa futura, o Legislativo ganhe mais autonomia do que meramente não, o poder fiscalizatório é muito forte do Legislativo, mas poder de ação, que infelizmente nós não temos, porque nós sabemos sim onde tem problema, e mais, o senhor prefeito também sabe. Nós temos que acabar em alumínio com aquela ideia, o Tiseu não sabia, o Tiseu não sabe, o Tiseu sabe, ele é o prefeito municipal. Todos os diretores dele têm a função de levar os problemas até o prefeito municipal. É claro que o senhor prefeito municipal sabe dos problemas. Mas não age, não sei por que também. Eu acho que tem tudo para agir. A realidade do município há 2 anos atrás era uma. Nós estávamos quebrados. 2 anos já se passaram. Está na hora agora da gente começar a parar de se apoiar naquela ideia, mas poxa vida, nós pegamos um município quebrado e estamos tornando ele bonitinho aqui. Tudo bem, mas tem que agir também. Tem que fazer ação. Nos causou estranheza aquela resposta de requerimento. Mas nós estamos fazendo muita coisa em vista do que nós pegamos. Tudo bem, mas nós todos sabíamos que nós íamos pegar essa realidade. O município ia estar arrebentado, as estradas iam estar arrebentadas, escolas arrebentadas, posto de saúde, o pronto-socorro, o centro odontológico. Quer dizer, agora é hora de botar em ordem. Quer dizer, já passou da hora. Nós estamos no 2º ano de mandato. Tem que começar a agir. Parte, vereador. Pois não, excelência. Só para complementar o raciocínio, também usar a tribuna, né? Mas os assuntos aqui, a doutora acho que explorou bem a questão da sujeira que está a cidade, né? De um trabalho talvez simples que é roçada e que não é feito. Com relação às estradas, realmente, eu acho que o que falta é uma programação. Porque às vezes eu encontro aí com a patrol aí, e a gente sabe que a prefeitura também recebeu caminhão basculante, não foi só a patrol, então não é por falta de equipamento. O que falta é justamente uma programação, uma organização. Porque, às vezes, o que a gente tem a noção é que a máquina passa 5, 6 vezes lá, fica alisando uma estrada X e esquece das outras, né? E essa semana, justamente, eu também fui cobrado por Areia Branca. Teve um bairro que ficou 15 dias sem passar lá o caminhão do lixo, sem passar o ônibus, né? Então, como que você explica para a pessoa agora que recebe uma taxa do lixo, se o caminhão nem subir na frente da propriedade dele sobe? Então, realmente, eu acho que essa ideia de voceria, a gente sabe que não é de agora, já sempre defendeu. O que falta é um departamento de transporte sério, né, que tenha um chefe sério, que tenha poder de direção e que possa pedir, fazer de fato essa escala. Porque com a escala, a chance do cidadão... Posso continuar na parte, vereador? Pois não, excelência. Do cidadão, às vezes lá do Genebra, continuar, ele pode até ficar com a estrada dele um período pequeno, ruim por alguma questão, mas ele sabe que dentro de X tempo a prefeitura vai estar passando ali. Então, o que falta hoje, foi muito bem lembrado, não é a falta não de equipamento, acredito que não seja nem a falta de mão de obra, a prefeitura tem um excelente operador de máquina patrol. O que falta hoje é a organização.
Às vezes é a pessoa chegar num lugar e todo dia ela sai, hoje eu tenho que fazer o dito leme. Aí passa 3 dias, eu tenho que fazer o dito leme de novo. Eu tenho que fazer o dito leme de novo. E aí o que acontece? Só que tem a areia branca, tem o figueira, e acaba esquecendo, né? Porque a pessoa, às vezes, não é por maldade, é falta de programação. Então, o que eu percebo é isso, porque toda vez que a gente pergunta de máquina, a máquina foi fazer a capoava. A máquina vai fazer a capoava. Quer dizer, e acaba esquecendo as outras pessoas. Então, eu deixo aqui o apoio e realmente eu acho que o prefeito teria que ouvir Vossa Senhoria e atender esse pedido de ter essa programação e evitaria muitos transtornos aí. Obrigado pela parte, excelência. Daí de falar que a gente aprende com os erros. Quer dizer, nunca fez programação, está na hora de fazer. Eu nunca atuei no Executivo Municipal. Eu faço os meus estudos sobre administração pública, mas não precisa ter pós-graduação para saber que você tem que fazer um fluxograma de trabalho, né? Fazer uma programação de trabalho. Isso, de fato, é coisa que irrita. Como é que a gente fala em cidadania? Cidadania, é bonito falar o termo, mas, poxa vida, cidadania sem o cidadão ter acesso à casa, né? Nós estamos a 70 quilômetros de São Paulo, quando chove, criança não vai na escola, com um orçamento de 65 milhões de reais ano. Quer dizer, está na hora de acabar esse tipo de coisa. Agora, dizer que não há recursos, não havia, hoje há recursos. Dizer que o prefeito não sabe, não, o prefeito sabe. Dizer que não tem como agir, não, tem como agir. Agora, não age porque, de fato, não tem programação. Na minha opinião, hoje, mais uma vez repito, aprendo com os meus erros. Hoje, a gestão de alumínio é péssima, na minha visão. Coisa que lá atrás eu tinha uma ideia diferente, até porque eu nunca tinha atuado com esse prefeito. Falei, o Tiseu é um bom administrador. Não é um bom administrador. Não sabe programar nem a manutenção de estrada. O que dizer de outras questões? É uma fala pesarosa. Não vou tirar o mérito do Tiseu em outros pontos, como, por exemplo, buscar recursos, conseguiu, de fato, bastante recurso, mas, poxa vida, com o trivial está falhando e está falhando muito. São essas as considerações de hoje, agradecendo os vereadores que apartearam a fala, e, desde já, esperando que essa fala até dura, que pode vir até uma retaliação em cima, até porque eu sou do partido da base do prefeito. A gente sabe que essas retaliações existem. Mas chega um momento que, de fato, você tem que olhar a situação e falar que não dá para fechar os olhos, não dá para achar que vai melhorar, porque eu já achei que ia melhorar durante 2 anos, não melhorou. E está na hora mesmo de mostrar, aprendendo com os erros passados. São essas as considerações para a data de hoje, agradecendo ao senhor presidente pelo espaço concedido. Passaremos agora ao tema livre, onde temos escrito para usar a palavra por 15 minutos com a parte, o vereador Eduardo da delegacia. Senhor presidente, senhores vereadores, população que aqui nos acompanha, internautas, boa noite a todos. Primeiramente, muito me agrada, viu? Me alegra mesmo, vereador, ver Vossa Excelência se manifestando, porque com o silêncio de Vossa Excelência perdia o corpo legislativo, perdia a comunidade que sempre esperava esse combate que Vossa Excelência muito bem fez na gestão passada e que parece agora iniciar esse trabalho. Erros todos cometemos e às vezes não, ainda há tempo de mudar. Questão que falou Vossa Excelência referente ao chefe, perdão, vereador doutor Alexandre, referente ao chefe do transporte, começa a ficar difícil, porque o chefe do departamento de transporte é irmão do senhor prefeito, então já atravanca o trabalho, quem manda em quem, que autonomia que tem. A relação é de chefe para comandado, é de irmão para com irmão. A questão da falta de agendamento, que nós falamos aqui, não é falta de programação, não é. É excesso de programação para atender aqueles que estão do lado do seu prefeito. O compadrio. A estrada do compadre está bem arrumada, e quem não é compadre está perdido. Então não falta programação, tem excesso dela para um lugar só. Falta qualidade na programação. Então a gente observa como conduz as coisas do senhor prefeito, e eu conheci, posso falar isso, 2 Josés Aparecidas Tiseu. Um fora da política e um dentro da política. Tanto que foi fato estranho, a maior parte da comunidade, na última eleição nós temos tido uma campanha individual, que no caso saiu o Jaime e o José Luiz como vice, de eu não ter apoiado, por quê? Pela relação de amizade que tinha, pós-político, antes da política e depois. Lembrando que no primeiro mandato meu, apoiei o
Paulo Simões, sogro do vereador doutor Alexandre. Por quê? Porque era daquele grupo. Aí, conforme foi conduzindo as políticas, você vai conversar com o prefeito para saber qual que é o planejamento de campanha, como cada vereador vai trabalhar, qual o espaço, como que vai ser a administração, e você pergunta para o prefeito queda-se silente, fica mudo, e quem responde é o hoje prefeito do município, que é o Valdir. Pessoa aí que todos conhecem, difícil de ter conversa, difícil de você conseguir levar para ele qualquer contraponto daquilo que ele não acha necessário. Vamos citar, por exemplo, a festa sendo organizada em cima do campo de futebol do Paraíso. Nós tivemos tempo de, antes dele destruir literalmente o campo do Paraíso, alega que vai reformar e vai ficar muito melhor depois. Só que o custo da reforma é com a festa acontecendo lá, e sem a festa acontecendo lá, o custo da reforma era outro. Pois bem, não tem como dissuadi-lo das ideias que ele tem. Aquilo que ele fala é lei, é coronelismo. O que ele fala é mando. É ele, inclusive, que se dá o direito de responder num requerimento aqui, que a doutora pouco explanou na hora que ela falou aqui, que ele não pode tirar da cartola as soluções para o município. Isso não é falta de educação, vereadora. Isso é infração político-administrativa, passível de cassação. Ele fere a harmonia entre os poderes. A harmonia essa que é estabelecida pela Constituição Federal. A resposta ao requerimento da maneira que ele dá, fere, inclusive, regimento e lei orgânica do município. Ele não tem dever de educação, não é educação. Ele não pode responder dessa maneira um requerimento de Vossa Excelência, como eu já vi alguns requerimentos meus respondidos no mesmo sentido. Então, não é má educação, é infração político-administrativa passível de cassação do prefeito. Essa é a resposta no requerimento. Isso é o meu ver a respeito da questão. Voltando ao campo e à festa, muito embora todos saibam que eu faço oposição ao prefeito, eu tenho minha posição referente à festa, que foi também já no outro governo, já defendi aqui. Porque Vossa Excelência fala assim, vamos ver se a população não quer festa, depois só fazer a contabilidade da catraca, a gente vai ver, vão para a festa. Eu acho que é um direito deles também. Você pensar no orçamento de 60 milhões, uma festa que não vai custar 500 mil, e imaginar 300 mil reais, a gente está falando em 0,5% do orçamento. Então não pode se depois também falar assim, não está sendo feita a roçada, a manutenção do bueiro, o campo de futebol do Paraíso, porque teve a festa, porque é muito insignificante perto de um orçamento rico e gigante como é o orçamento nosso. E eu falo que é rico e gigante porque nós somos um município de 87 quilômetros quadrados de extensão. Desses 87, quase 80% pertence à Companhia Brasileira de Alumínio. Uma população estimada em 20 mil habitantes. É um orçamento riquíssimo. Riquíssimo orçamento. É um orçamento, infelizmente, que não comporta pessoas trabalhando 3 vezes por semana e recebendo um salário integral. É um comportamento que não comporta um número sem fim de cargos de compadria, porque a primeira medida com o aumento de arrecadação para esse ano foi a contratação. Qual a primeira medida do prefeito, uma vez que teve aumento de arrecadação? Contratação. Essa foi a medida do senhor prefeito municipal. Então, o nosso orçamento é um orçamento rico, por todos esses detalhes. Então, eu vou aqui novamente falar assim, eu quando postei lá em rede social, foto do campo, brigando, por quê? Porque todos sabem aqui que há muito tempo eu sou um defensor do esporte. Eu achei absurdo colocar uma festa em cima de um campo de futebol. Destruir o gramado, destruir o alambrado e destruir a mureta. Para depois lembrar que a resolução que determina que tem que ter festa tem que ser em ambiente fechado. Então, aquele alambrado serviria para ficar fechado o ambiente. Aí levantaram o tapume. Aquela parte não precisava suprimir o alambrado. Não precisava, faz uma passagem. Num pedaço, agora destruir é muita falta de vergonha. Então, a gente observa isso. Essa atenção aos cuidados das estradas rurais, eu me recordo quando o vereador Augusto Canto fez o projeto. Assim como eu também já fiz outros projetos nesse sentido, e a gente é barrado pelo vício de iniciativa, porque o projeto tem que, efetivamente, partir do Poder Executivo, senão ele não tem efetividade. Máquina tem. O curso que deram para quem foi fazer a máquina, salvo engano, deram para cargo comissionado, poderia privilegiar quem é o concursado, porque o comissionado daqui um tempo vai embora. Eu tenho certeza do que eu estou falando que vai embora. Isso é uma afirmação.
O comissionado vai embora daqui a um tempo e o concursado aí vai ter que se gabaritar a operar a máquina. Tem caminhão, imagino que para fazer um serviço bem feito necessita de uma compactadora, que pode ser alugado em serviço terceiro, tem tanto serviço terceiro dentro da prefeitura, e fazer um trabalho decente. É só pegar esse excesso de programação para uma única estrada rural do município e dividi-lo ele em toda a extensão do município nas demais estradas rurais. O senhor me concede uma parte? Claro, vereador, pois não. Na sessão passada, nós discutimos essa questão da estrada rural aqui. E o que eu disse na sessão passada vem bem de encontro ao que o vereador está dizendo. O que acontece? Não adianta também fazer a manutenção da estrada como eles fazem. O que eles fazem? Eles não fazem a liberação da água. O que acontece? Teria que fazer a canaleta para que houvesse liberação da água, e aí sim você passar a máquina, compactar e cascalhar. Mas o que eles fazem? Simplesmente eles passam a máquina. Não fazem área para escoar a máquina, a água, e aí o que acontece? A primeira chuva que vem, faz aqueles buracos enormes e tem que se passar novamente. A semana retrasada, nós enfrentamos mesmo esse problema com o Areia Branca, que estava 15 dias sem subir o ônibus lá. E naquela ocasião, eu disse aqui que o que se falta, quando vai se fazer a manutenção, é qualidade de serviço. Porque não adianta fazer o serviço da forma que eles fazem. Vai fazer 10 vezes o mesmo serviço, e é isso que eu não entendo. Obrigado pela parte, vereador. No sábado, inclusive, eu ia para Sorocaba, próximo do horário do almoço, no KM 79, que é a entrada do Irema, que dá acesso aos bairros rurais, principal acesso, não único, tinha um monte de jipe de Sorocaba. É para isso que deve estar servindo nossas estradas rurais, para passeio de jipeiro. É para isso que está servindo as estradas rurais. E não era pouco, não, tinha mais de 20 jipes concentrados para fazer passeio em estrada rural do município de Alumínio. Está sendo atrativo para jipeiro. Eu acho que é assim que o prefeito quer que a nossa cidade seja vista. Eu espero que faça alguma coisa o Poder Executivo. O orçamento da cidade não está mais cambaleante, está um bom orçamento. Ele permite ao prefeito ter diversas ações, campo desportivo, no campo educacional e principalmente no campo de infraestrutura. Só para lembrar, na hora que Vossa Excelência apresentava os slides da estrada do Briquituba, para quem assiste, óbvio que todo mundo sabe onde fica a estrada do Briquituba, tem que dar uma lembrança que aquela estrada, ela atende o parque industrial do município. É assim que se trata empresário que gera emprego na cidade. Uma estrada com buraco e com mato. Passou às vezes assim, porque todo mundo sabe para que serve essa estrada, mas vamos lembrar, a estrada do Briquituba, ela atende o escoamento de produções como da empresa Blotex, da empresa La Rioja, da empresa Icipac, da empresa Flex Tintas, que são pessoas que mesmo nessa crise que está instalada no nosso país, estão ali trabalhando e garantindo emprego, sustento de muitas famílias que estão na cidade. Então é assim que o senhor prefeito está tendo empresariado. Eu termino minha fala aqui, novamente lembrando o vereador Augusto, feliz por vossa manifestação. Se tiver perseguição lá no partido, o PSB está de portas abertas, Vossa Excelência. Fique à vontade aqui, o senhor vai ter liberdade para atuar, para falar da maneira que Vossa Excelência quiser. São só essas minhas considerações. Martinha, por favor. Obrigado pela parte. Não, eu só queria lembrar que o PSDB é o Partido Democrático Social brasileiro. Então, ele é um partido democrático. O vereador tem todo o direito de se manifestar da maneira que achar melhor, e o partido te apoia, o vereador. E toda manifestação que Vossa Excelência entender que deve fazer, porque a democracia é isso. O país lutou tanto para que houvesse esse poder de manifestação. Muitas pessoas foram martirizadas, perderam a vida, foram exilados do país para que isso pudesse acontecer. Isso vai ter que acontecer sempre. Por isso que nós defendemos o país como um parlamentarismo, onde a população, através do seu representante, tenha força de decisão. Não é? Então, Vossa Excelência tem apoio dentro do partido. Não é medo de perder Vossa Excelência, não. É que Vossa Excelência sabe que nós apoiamos a democracia, apoiamos a iniciativa de manifestação. Obrigado. Eu vou concluir só minhas palavras aqui, fazendo um paralelo. O Partido Democrático, no caso de Alumínio, PSDB, com a figura do Valdir Tizeu dentro do partido, no quesito democracia, mais ou menos ter um conselho
de criança e adolescente com o presidente Nardoni. É a impressão que eu tenho. É o paralelo que se faz. Então, a gente acredita na democracia. Não, a parte... Com a figura do Valdir Tiseu dentro dela, eu acho que é impossível. São só as minhas considerações, presidente. Muito obrigado pela parte. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Acredito que o vereador Geraldo não vai querer fazer uso da palavra. Por conta disso, eu solicito, e não tenha nenhum outro colega, solicito seja suprimido o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir o intervalo regimental. Passamos, então, à ordem do dia, onde temos Projeto de Lei 4 de 2015, que dispõe sobre a reestruturação política municipal do atendimento dos direitos humanos da criança e do adolescente. Ela sai da ordem do dia por apresentação de emendas. Projeto de Lei 1/2015-L, que altera a ementa e dispositivos da Lei Municipal 1533, de 29 de agosto de 2011. Solicito ao vereador Geraldo Atleta fazer a leitura de seus pareceres. Projeto de Lei número 1/2015-L altera a ementa e dispositivos da Lei Municipal número 1533, de 29 de agosto de 2011. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. A emenda da Lei Municipal 1533, de 29 de agosto de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Dispõe sobre a instalação de biombos, tapumes ou estruturas similares nos caixas eletrônicos e convencionais das agências bancárias, instituições financeiras e da outras providências. Artigo 2º. O caput e o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal 1533, de 29 de agosto de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Torna-se obrigatória a instalação de biombos, tapumes ou estruturas similares em todos os caixas eletrônicos e convencionais no interior de todas as agências bancárias e instituições financeiras situadas no município, a fim de impedir a visualização por parte do público das operações financeiras realizadas nos caixas de atendimento pessoal pelos respectivos clientes. Parágrafo 2º. Fica desde já estabelecido que os biombos, tapumes ou estruturas similares a serem instalados pelas agências bancárias e instituições financeiras nos locais devidos deverão obrigatoriamente isolar e vedar por completo o cliente ou usuário, a fim de garantir-lhe a privacidade e segurança nas operações realizadas. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões. Plenário, vereador Anderson Silva, 12 de março de 2015. Eduardo Bosco, vereador. Justificativa. Entendemos que a obrigatoriedade deve recair também sobre os caixas convencionais e não somente sobre os eletrônicos. Por isso, fizemos a presente proposta de alteração da lei. Eduardo Bosco, vereador. Parecer jurídico. Senhor presidente, senhores vereadores, trata o projeto de lei ora analisado sobre modificações na Lei Municipal 1533, de 29 de agosto de 2011. A modificação restringe-se à inclusão dos chamados caixas convencionais, além dos eletrônicos, para a instalação de tapumes em agências bancárias e similares. Por essa razão, não temos qualquer objeção, do ponto de vista jurídico, quanto à proposta. Para sua aprovação, são necessários votos de maioria simples dos senhores vereadores e deverá ser submetido a uma fase de discussão e votação, conforme artigos 272 e 259 do Regimento Interno, respectivamente. Não há prazo para sua apreciação, salvo o melhor juízo, ao nosso parecer, Alumínio, 23 de março de 2015, José Augusto Pinto Amaral, diretor jurídico. Parecer número 9 da Comissão de Justiça e Redação. Em análise ao projeto apresentado quanto ao aspecto legal que nos coube examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário. Ao parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões 17 de março de 2015, Eduardo Delegacia, presidente, Augusto Canto, membro, e Beto, membro. Coloco em discussão projeto 1/2015. Peço para discutir isso, presidente. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Tenho vergonha de ser feito o projeto, não de ter sido feito, porque merecia ser feito. A razão desse projeto, pelo que eu levantei, até recebi acho que a mesma reclamação, é que o banco queria que tivesse a declaração por projeto de lei, para que eles colocassem aquela proteção para os clientes que são atendidos no caixa, porque a emenda da lei falava em caixa eletrônico. Então, você pega um banco que vem, faz uma exploração comercial de cada um de seus clientes, que não é uma exploração barata, aduz muito lucro, é muito lucro, não é pouco lucro,
dentro dessa exploração mercantil que o banco faz. E fica nesse imbróglio de ter que alterar uma lei para colocar um tapume de proteção ao próprio cliente do banco, para não ser vítima de roubo. Consegue protelar isso por tempo, num custo estimado aí de um trabalho que não deve passar de 2 ou 3 mil reais. Então, uma vergonha ter que fazer isso, mesmo porque se tem até uma discussão jurídica, se pode também o município legislar sobre a matéria, né? Isso está chegando aos tribunais, porque ainda tem instituições bancárias que vão à justiça falar que não tem que implementar medidas porque partem do município. Então, fique claro, não é da iniciativa, é de ter de fazer para tentar obrigar uma instituição financeira a cuidar do próprio cliente. É para se ver o respeito que o banco tem, primeiro com o cliente e segundo com o município onde está instalado. Obviamente, tem minha aprovação. A gente espera agora que, assim que aprovado, já mande a toque de caixa uma cópia para a gerência do banco local para que providencie isso, porque chega a ser nojenta essa situação. Nojenta, perdão. São as minhas considerações. Peço para discutir. Eu acho que qualquer tema, qualquer projeto que vem de encontro à questão de segurança, ele é extremamente importante. Alumínio vive hoje aí um momento de total insegurança, né? Meus pais moram ali na Brasilina, né? E esses dias eu, assim, saindo 2, 3 horas da tarde ali da casa da minha mãe, eu estava numa recuperação de uma cirurgia, as pessoas consumindo ali maconha e droga, né? Como se tivessem ali no tempo da gente ali jogando bafo de figurinha, né? E jogando stop, enfim, estava ali consumindo. Então, alumínio sofre, a gente teve aí uma questão, né, questão de furto de veículos, teve uma prisão aí de 2 pessoas armadas aí, que sabe-se lá a intenção, né? O banco às vezes questiona o município, não tem segurança, a questão aí dos caixas eletrônicos que foram aí em pouco intervalo de tempo, né, que foram explodidos. Então, acho que qualquer questão vem, porque a gente sabe a história de comerciante, e, né, às vezes o aposentado que vai ali saca um dinheiro e o malandro ele está ali justamente, o banco já é no local retirado, né, ali não é de grande circulação de pessoas. Então, não é difícil você visualizar. E que nem o vereador Eduardo falou, à época eu cheguei a enviar esse projeto aqui para as 2 instituições financeiras da cidade. E a lei não foi cumprida. Como outras leis aqui, foi até falado hoje aqui, que não há um empenho sequer de cumprir. Só que eu acho que bastaria, talvez, a própria prefeitura estar chamando aqui os gerentes das instituições, talvez seus diretores regionais, e estar cobrando uma posição. Fui bancário durante muito tempo, o banco é uma instituição que visa único, exclusivamente lucro, e pode ter certeza que se tiver uma margem sequer aqui para fugir dessa lei, eles vão utilizar desse subterfúgio e fugir. Hoje o banco, sinceramente, eu trabalhei no Bradesco há muito tempo, participei da construção daquela agência que existe hoje, e esses dias eu achei muito interessante, né? Que eu acho que deveria ter biombo até no caixa. Você vai lá, você sabe se o camarada está pegando um empréstimo com o gerente, se o cara está pegando o cheque que foi devolvido na conta. Quer dizer, as pessoas são tratadas assim, parece gado, né? O cara chega, tem que fazer um seguro de vida, daí ele passa por alguém para tentar vender uma capitalização, aí passa para o gerente para ver se aprova o empréstimo, que já está aprovado, aí faz a venda casada, aí o cara já quer saber se libera o dinheiro, já manda para o menino lá. Quer dizer, todo mundo sabe tudo o que acontece no banco. O ladrão, a gente não tem ainda a visão, né, do cidadão malicioso, né? Embora você até conheça as pessoas, você sabe ali quem está fazendo um papagaio, mas o malandro não, ele está ali, ele na hora ele sabe, porque qualquer pessoa pega o dinheiro, é tendência, você conta o dinheiro, né? E uma pessoa que não tem habilidade, ele já demora para contar, já demora para separar um dinheiro para pagar uma conta. Enfim, é uma ferramenta. A gente sabe que hoje que a polícia militar não dá conta de, né? Foi-se o tempo que a polícia isolava a rua, deixava a viatura lá na porta. Hoje não, hoje se tem pagamento ali no 5º dia útil, tem a movimentação, diminuiu muito a movimentação de dinheiro hoje pelo dinheiro plástico, né, o cartão, mas a gente sabe que vira muito dinheiro. Então a gente espera sim que essas instituições sejam notificadas quanto a essa lei. Já poderiam ter sido feitas porque é uma solução que é provada, que dá um resultado, né, principalmente nesse tal crime de saidinha de banco.
Então a gente evidentemente vai estar aprovando, parabenizando, né, não só o vereador Bosco aqui pela emenda, mas acho que foi o vereador Rivera, né, que no passado eu já tinha visto essa necessidade também. E que as instituições cumprem. E a minha sugestão, que coloque até ali, que a pessoa possa ter até uma liberdade para ir conversar com o gerente, conversar com o cara que faz o seguro, que hoje, aí o Renatinho é comerciante, sabe, hoje ninguém tem isso. O camarada senta, já tem um cara ali do seu lado, se você precisar fazer uma rezinha para o gerente liberar um dinheiro para você, você está perdido, porque vai estar todo mundo sabendo. Então, assim, eu acho que é um assunto extremamente importante e que vem de encontro a esse momento de insegurança que não só o alumínio, como a população, no modo geral, sofre. Continua a discussão, projeto 1/2015L, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Projeto 1/2015L, aprovado por 8 votos a 0. Projeto de resolução 1/2015, que dispõe sobre a conversão e concessão em pecúnia do valor das cestas básicas que especifica e de outras providências. Solicita ao secretário vereador Geraldo Atleta a fazer a leitura e seus pareceres. Projeto de resolução número 1/2015. Dispõe sobre a concessão e conversão em pecúnia do valor das cestas básicas que especifica e da outras providências. A Câmara Municipal de Alumínio resolve, artigo 1º, converter e conceder em pecúnia o valor das cestas básicas de que tratam a resolução número 11/93, de 18 de março de 93, do exercício de 2015 para os servidores da Câmara Municipal. Parágrafo único. O quanto no valor pecuniário de cada cesta corresponderá a R$ 133,78. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução dessa resolução correrão à conta de dotações próprias orçamentárias. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2015. Sala Sessões, vereador Orlando Silva, 9 de março de 2015. Eduardo Gomes de Paula. Peço suspensão de sessão por 2 minutos. Coloco em discussão o pedido do vereador Eduardo da Delegacia de suspender a sessão por 2 minutos. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aos contrários que eles levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo da Delegacia de suspender a sessão por 2 minutos. Solicita ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Presente. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta presente. Augusto Canto. Presente. Renatinho. Presente. Doutora Ana Paula. Presente. Beto. Eduardo da Delegacia. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Solicita ao secretário que continue a leitura do Pela projeto. ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu peço adiamento desse projeto por uma sessão, para poder tentar também fazer um levantamento aí, junto aos funcionários, para saber e junto ao próprio setor competente, ver se não consegue manter a cesta básica dos funcionários em vez de pagar em pecúnia, mesmo porque esse valor é desatualizado em relação ao que é uma cesta básica. Então, peço adiamento desse projeto por uma sessão. Coloco em discussão o pedido do vereador Eduardo da Delegacia de adiamento do projeto de resolução 1/2015 por uma sessão. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo da Delegacia de retirada do projeto por uma sessão 1/2015. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Projeto de resolução 1/2015, que dispõe sobre a conversão e concessão em pecúnia do valor das cestas básicas que especifica e da outras providências. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 3 minutos para deliberar sobre o projeto de lei 4/2015, que dispõe sobre a reestruturação política municipal de atendimento dos direitos humanos da criança e do adolescente com emendas. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada. Uma boa noite a todos.